Boa tarde, turminha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Olha só, estamos começando a nossa terceira semana de aulas online do segundo bimestre. E na nossa primeira aula dessa semana, nós vamos falar de frações. É isso mesmo, vamos continuar falando de frações, tá? Acho que eu já posso acender a luz porque tem um foco de luz aqui, ó. Mas agora não atrapalha mais. Vamos lá então. Bom, nós já estudamos vários significados de frações. E nessa semana nós vamos falar de mais dois. Eu posso entender a fração como sendo um operador multiplicativo e posso entender a fração como sendo uma divisão, tá? Então eu tenho mais dois significados para a fração: divisão, operador multiplicativo. Vou começar pelo lado de cá, que é mais fácil, tá? Vamos lá, ó. Eu posso entender uma fração como sendo uma divisão do numerador pelo denominador, tá? Sempre nessa ordem. É o número de cima que divide pelo de baixo. Então, a fração 10 quintos, ela pode representar a divisão do 10 pelo 5. Tá? Então, o numerador sendo dividido pelo denominador. E quanto que dá 10 quintos? Bom, 10 quintos é igual a 2. Tá? 2 inteiros. Então, 10 quintos é a mesma coisa que 2. E 42 sétimos? Essa fração 42 sétimos, eu posso entender ela como sendo 42 dividido por 7. Sempre nessa ordem, tá? O de cima dividindo pelo de baixo. Então, ficou 42 dividido por 7, que é igual a 6. Tranquilo, né? Então, deu para entender que fração pode representar uma divisão, sempre de cima, que divide pelo de baixo? Beleza. Outra ideia relacionada com fração é de operador multiplicativo. Olha só, vamos recordar. Ó. Nós já vimos que para calcular 2 terços de 9, isso aí nós vimos na aula passada, né? Eu posso pegar o 9, dividir pelo 3, e aí o resultado que der eu multiplico pelo 2. Tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso aqui vai dar, ó, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 vezes 2 dá 6. Então, nós vimos na aula passada que eu posso calcular a fração de um número dessa maneira, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Hoje a gente vai ver uma outra forma, tá? Isso aqui é legal, você tem várias possibilidades. Você vai escolher aquela que você achar mais fácil. Então, ó, vamos lá. Ó. A outra maneira que a gente tem de calcular 2 terços de 9 é pensando da seguinte maneira. Esse D na matemática aqui, ó, ele pode ser substituído por uma multiplicação. Então, eu posso trocar esse D por um sinal de vezes. Pode ser assim, né? Um pontinho. Pode ser o xizinho, tá? Então, eu tenho dois sinais para multiplicação. Aí você escolhe aquele que você está mais habituado. Então, ó, 2 terços de 9 é a mesma coisa que 2 terços vezes o 9. Ok? Para eu realizar essa multiplicação, o que eu faço? Eu multiplico só o numerador pelo 9. Então, 2 terços vezes 9, eu faço 2 vezes o 9, 2 vezes o 9, e mantenho 3 aqui embaixo. Então, repare que eu estou multiplicando, né? Esse 9 multiplica apenas o numerador. Bom, 2 vezes o 9 dá 18. Então, ficou 18 terços. Olha só, agora a gente cai nessa situação. 18 terços eu posso entender que é 18 dividido por 3. Quanto dá 18 dividido por 3? Dá 6, né? Então, por questão de espaço, eu vou apagar aqui e vou colocar somente o 6. Tranquilo? Reparem que deu a mesma coisa daquela hora, né? O resultado é 6. Ó, 2 quintos de 20. Eu posso calcular o 2 quintos de 20 fazendo do método anterior da aula passada, né? Pego 20, divide pelo 5, dá 4. Aí faz 4 vezes 2, que dá 8. Mas eu posso calcular também pelo novo método. Posso trocar esse D por um sinal de vezes. Aí ficou 2 quintos vezes 20. Eu faço 2 vezes 20, que dá 40. E mantenho 5 embaixo. Repare que eu estou multiplicando apenas o numerador pelo 20, tá? Então, 2 quintos de 20 ficou 40 quintos. Bom, 40 quintos não é o mesmo que 40 dividido por 5? O de cima, que divide pelo de baixo? Vai dar 8, né? Da mesma forma. Então, aí fica a critério de vocês. Eu prefiro trabalhar usando a regrinha
do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ou eu prefiro multiplicar o numerador pelo número inteiro que está aqui e depois dividir pelo denominador. Aí é questão de gosto, de preferência, tá? Vamos lá ver mais alguns exemplos? Aguenta aí. Pessoal, olha só esses exemplos aqui, ó. 3 vezes o 4/5. Bom, repare que agora eu troquei, né? Ao invés de começar com a fração, eu comecei com o número inteiro. 3 vezes o 4/5, eu posso entender isso como sendo o seguinte, ó. Lembra lá de números naturais? Quando a gente estudou uma multiplicação de números naturais, por exemplo, 3 vezes o 5. O que é 3 vezes o 5? É pegar 5 mais 5 mais 5, certo? Então, 5 mais 5 mais 5 dava 15. Ou seja, 3 vezes o número 5 dá 15. Quando a gente estudar ali 3 vezes 4/5, o raciocínio é análogo, né? Ó, 3 vezes o 4/5 nada mais é que 4/5 mais 4/5 mais 4/5. Bom, se eu somar essas frações, eu vou obter 12/5. Lembra que o denominador, quando ele já é igual, a gente não soma, né? A gente mantém ele. Então, ó, 3 vezes 4/5 dá 12/5. Então, isso aqui vem explicar o porquê da gente multiplicar apenas o numerador, né? Repare que foi feito apenas 3 vezes o 4. 3 vezes o 4, 12, e manteve-se o 5. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter aqui, ó. 3 vezes o 4/5, eu posso fazer, ó, 3 vezes o 4, que vai dar 12, e vou manter o 5 aqui embaixo. Então, esse número multiplica apenas o numerador da fração. Então, 3 vezes 4 é 12, e mantém-se o 5 embaixo. Tranquilo? E aqui, ó, 6 vezes o 3/4. A mesma coisa, tá? O número 6, que é o número inteiro, ele vai multiplicar apenas o numerador da fração. Então, eu faço 6 vezes o 3 e divido por 4. 6 vezes o 3 dá 18. Então, ficou 18/4. Bom, vamos melhorar essas respostas? Nós vimos que uma fração também representa uma divisão, né? Uma fração também é uma divisão. Então, eu posso entender esse 12/5 e o 18/4 como sendo o resultado de divisões. 12/5 é o 12 que divide pelo 5. Tá? O de cima que divide pelo de baixo. E 18/4 é o 18 que divide pelo 4. Repare que o resultado não vai ser um número inteiro, vai ser um número decimal dessa vez. Vamos continuar e efetuar a divisão? Ó, o 12 vou dividir pelo 5. Vamos pensar na tabuada do 5. Quantas vezes o número 5 cabe dentro do 12? Se eu pegar uma vez só, vai dar 5. 2 vezes o número 5 dá 10. Então, o 5 ele cabe 2 vezes aqui no 12. E ainda sobra, né? Porque se eu tirar 10, vão sobrar 2. Esse 2 que sobrou corresponde a 2 unidades. Não dá para eu dividir, por exemplo, 2 canetas para 5 crianças, certo? Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu vou transformar as 2 unidades em décimos. Pense em dinheiro. São R$2. Quero dividir para 5 crianças. Bom, eu posso trocar esses R$2 por 20 moedas de 10 centavos, não posso? E aí, dividir as 20 moedas de 10 centavos. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. As 2 unidades a gente transforma em 20 décimos. Só que para eu transformar em décimos, eu tenho que ter a vírgula, né? Os décimos já ficam depois da vírgula. Bom, 20 dividido por 5 dá 4, né? Quantas vezes o 5 cabe no 20? Cabe 4 vezes e não sobra nada. Então, o resultado final aqui é 2,4. Né? Então, 3 vezes o 4/5 é igual a 2,4. Ah, poderia deixar a resposta aqui assim, ó, como 12/5? Pode também, tá? Posso deixar na forma decimal? Pode também. São só representações diferentes, mas da mesma coisa. Ó, o 18/4. 18/4 é o 18 que divide pelo 4, né? Vamos lá, ó. Quantas vezes o 4 cabe no 18? Uma vez o 4 dá 4. 2 vezes o 4 dá 8. 3 vezes o 4 dá 12. 4 vezes o 4 dá 16. Então, o 4 ele cabe 4 vezes no 18. 4 vezes o 4 é 16. Sobra 2 de novo, né? Como não tem nada para abaixar,
eu vou transformar esse 2 em 20 décimos, 2 unidades troca por 20 décimos, e quando eu trocar por décimos eu coloco a vírgula. Agora vamos pensar quantas vezes o 4 cabe no 20. Bom, 4 vezes 4 a gente já viu que era 16. 5 vezes o 4 dá 20. Então, 4 cabe 5 vezes. 5 vezes 4 dá 20 e não sobra mais nada. Então, aqui deu 4,5. Tranquilo? Só deu para pegar? Agora, olha só, eu vou colocar um problema aí na lousa. Peço na lousa. Vou colocar um problema na sua tela. Peço para que você pause o vídeo e que tente fazer antes de ver a resolução do professor. Beleza? Vamos combinar dessa maneira, então. Serão 3 exercícios. A cada vez que eu colocar um exercício na sua tela, pausa o vídeo e tenta responder antes do professor. Vamos lá, então. E aí, conseguiram fazer? Bom, o problema da letra A diz o seguinte, que a Juliana tinha 230 amigos na sua rede social, mas que por medo de ter os dados aí pessoais divulgados, né, cair na internet, 2/5 desses amigos saíram da rede social. Aí o exercício quer saber quantos amigos da Juliana saíram da rede social, tá? Então vamos lá, ó. A gente sabe que não foram todos os amigos que saíram. Foi uma parte deles, foi uma fração. Foi 2/5 do total de amigos. 2/5 de 230. Bom, para eu calcular 2/5 de 230, tem duas maneiras. Eu posso dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, ou eu posso usar a ideia do fator multiplicativo. Lembra que esse D aqui, ó, ele significa vezes, né? Então, 2/5 de 230, eu posso entender como 2/5 vezes 230. E aí, lembrando que nesse caso é apenas o numerador que multiplica pelo 230. Então, vai ficar 2 vezes o 230, que é 460, e embaixo eu mantenho 5. Bom, essa fração, 460 quintos, pode ser entendida ainda como uma divisão, que é o de cima que divide pelo de baixo. Então, vamos dividir o 460 pelo 5. Quantas vezes o 5 cabe no 46? Se você sabe bem a tabuada, você sabe que são 9 vezes, né? 9 vezes o 5 dá 45. E ainda vai sobrar aqui uma dezena. Abaixando as 0 unidades, vão formar 10 unidades. Quantas vezes o 5 cabe no 10? Bom, 5 cabe 2 vezes no 10 e não vai sobrar nada, né? Então, aqui eu tenho 92 amigos. 92 amigos da Juliana saíram da rede social. Se o exercício tivesse perguntado quantos permaneceram, a gente ia calcular a diferença, né? Ia fazer 230 menos 92. Tranquilo? Se liga aí que agora vai o segundo exercício. E esse aí, conseguiram? Então, olha só. O problema diz o seguinte, que o Fábio e o Carlos, juntos, eles tinham 36 figurinhas. Figurinhas? Bolinhas, desculpa, tá? Só que aí eles resolveram separar, né? Brigaram, sei lá o que aconteceu, resolveram separar as figurinhas. Aí, eles não dividiram metade para cada um, não ficou meio a meio. O Fábio ficou com uma parte que corresponde a 1/3 das bolinhas que eles tinham. E o Carlos ficou com uma parte maior, ficou com 2/3 das bolinhas que eles tinham. Quantas bolinhas cada um ficou? Então, vamos começar pelo Fábio. Olha só, o Fábio, ele ficou, então, com 1/3 do total de bolinhas. 1/3 de 36. Vamos calcular isso como fator multiplicativo, né? Operador multiplicativo. Sabemos que esse D, na matemática, pode ser substituído por vezes. Então, ficou 1 vezes o 36, que dá 36, e mantém-se o 3 embaixo. Então, ficou 36/3. Tá? Então, multiplica apenas o numerador pelo número inteiro e mantém-se o denominador. Bom, 36/3 eu posso entender como sendo uma divisão, né? É o 36 que divide pelo 3. Bom, quantas vezes o 3 cabe nesse 3 aqui? Uma vez só. E não sobra nada. Abaixando as 6 unidades, quantas vezes o 3 cabe no 6? Bom, cabe 2 vezes, professor. E não sobra nada. Então, deu 12, né? Ou seja, o Fábio ficou com 12
figurinhas. E para eu calcular a quantidade do Carlos, bom, o Carlos ficou com o restante. Eu posso apenas subtrair, né? Tinha 36, o Fábio ficou com 12, então sobrou para o Carlos 24 figurinhas. Fácil, né? O Carlos ficou com 24 e o Fábio com 12. Tranquilo? Posso também calcular a figurinha do Carlos usando o mesmo processo? Claro que sim, né? Então vamos lá. Ó. O Carlos, ele ficou com 2/3 de 36 figurinhas. Bom, para eu calcular 2/3 de 36, eu posso trocar esse D pelo vezes. E aí vai ficar 2 vezes o 36, que dá 72, e mantenho 3 embaixo. E agora eu vou fazer o quê? Vou dividir o 72 pelo 3, que vai dar 24, ok? Então é isso aí, vamos lá então para o terceiro exercício. Gente, nesse último exercício, ó, repare como eu coloco apenas as informações importantes, né? Então meu problema fica bem resumido. Ó, o Carlos não fala o nome da pessoa, né? Você tinha um pacote de balas com 60 balas, 3/4 dessas balas foram doadas, então não foram todas as balas doadas, foi apenas uma parte delas, uma fração. E o exercício quer saber quantas sobraram, tá? Não quantas foram doadas, mas sim quantas sobraram. Então vamos lá, ó. Para eu calcular aqui quantas balas sobraram, primeiro eu vou calcular quantas foram doadas. Se eu tinha 60 balas e 3/4 foram doadas, então eu tenho que 3/4 de 60 balas foram doadas, certo? Para eu calcular 3/4 de 60, eu posso trocar o D pelo vezes. Então vai ficar 3 vezes o 60, que é 180, e o 4 permanece embaixo, então ficou 180 quartos. Agora eu divido, né, o de cima pelo de baixo, vamos lá, ó. 180 dividido por 4 começa com 18, né? Quantas vezes o 4 cabe no 18? Cabe 4 vezes, porque 4 vezes 4 é 16. Sobra 2. Abaixando 0 unidades aqui, vão formar, né, 20 unidades. Agora, quantas vezes o 4 cabe no 20? Bom, o 4 cabe 5 vezes no 20. E não sobra nada. Então, eu fiquei aqui com 45 balas. Bom, lembrando, né, que essas 45 balas não são as balas que foram não são as balas que sobraram, são as balas que foram doadas. Bom, se no pacote tinha 60 balas e você tem que 45 foram doadas, qual é o total de balas que sobraram? Então, para eu encontrar a minha resposta, agora eu tenho que achar a diferença, né? O que tinha no pacote menos o que foi doado. Como não dá para eu tirar 5 de 0, eu faço uma troca, né? Pego aqui uma dezena, troco por 10 unidades. Para eu tirar 5 unidades de 10, vão sobrar 5. Tirando 4 dezenas de 5, sobra 1. Então, 15 balas restaram no pacote. Essa é a nossa resposta, né? 15. Bom, reparem também que nós poderíamos ter feito da seguinte maneira. Se eu representar aqui esse retângulo como sendo o pacote de balas, eu vou dividir ele em 4 partes iguais, tá? Por que 4 partes iguais? Porque aqui a fração já nos deu uma dica, né, de como fazer. Dividir em 4 partes iguais. E agora eu vou calcular 1/4, né? Quanto vale cada uma dessas partes? Seria essa ideia aqui, né? Tu divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então a gente, ó, não pode esquecer que há várias possibilidades. Não é porque uma coisa existe, a outra deixou de existir. Eu continuo com as duas possibilidades. Aí você escolhe aquela que achar melhor. Tá? Então, nesse processo, a gente calcularia primeiro o valor de 1/4, né? Uma parte dessa aqui são quantas balas? Então, 60 dividido em 4 partes ia dar 15. Então, eu tenho que cada quarto aqui, ó, corresponde a 15 balas. Bom, dessas 15 balas, eu tenho que 3. Dessas 4 partes, eu tenho que 3 foram doadas. Então, isso aqui foi para doação. Então, repare que dá as 45 balas, né? Que foram doadas. E esse 15 que está aqui no cantinho é o que sobrou. Então, seria a nossa resposta aqui, né? 15. Bom, existem aí várias possibilidades. Você pode usar desenho, pode pensar no divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pode pensar a fração como operador multiplicativo. E pode ainda sempre dividir, né? Uma fração, ela representa uma divisão.
Então são várias ideias, além de outras que já foram estudadas, como razão, como porcentagem, ok? Bom, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e um grande abraço.